Bom dia, meus amados irmãos. Eu vou ler um pouquinho hoje sobre a viagem pela Bíblia. Dar uma viajada pela Bíblia, conhecer um pouquinho. Sei que todos já conhecem, mas bom a gente estar sempre dando uma reforçada, né? Então está escrito assim: como se começou a traduzir a Bíblia? Houve muitas traduções primitivas no Antigo Testamento. Uma das mais importantes foi, sem dúvida, a realizada no século III a.C., do hebraico para o grego, que se chamou 70. Mais tarde, São Jerônimo fez a tradução para o latim, Vulgata. Jerônimo, então, secretário do Papa Damaso, levou 21 anos para concluir a tradução. Antes dessa versão, o Antigo Testamento já havia sido traduzido para a versão, teria sido traduzido para o siriaco, língua do povo que vivia na região da atual Turquia, ano 100, e para o cópito, língua dos primeiros cristãos egípcios. No século IV foi traduzido para o germânico e no século V para o armênio e o geórgico. No século IX, o Antigo Testamento foi traduzido para o eslavo antigo pelos irmãos Cirilo e Metódio. O Novo Testamento foi traduzido logo depois de ter sido escrito, provavelmente primeiro em latim, língua oficial do Império Romano. Em quantas línguas a Bíblia já foi traduzida? Já há traduções da Bíblia em mais de 500 línguas. Os maiores tradutores continuam seus trabalhos ativamente, pois há muitos povos que ainda não têm traduções em suas línguas e dialetos. No século XV, com a criação da imprensa, a divulgação da Bíblia tornou-se muito mais simples, pois a impressão do texto em papel leva muito menos tempo para ser feita do que as cópias manuscritas que circulam até então. Surgiram assim, a partir daí, traduções na Ásia, na África e na Espanha. Alemão, francês, inglês, espanhol, português, sueco, holandês, italiano e em outras línguas. Como o trabalho missionário do século XIX, outros povos puderam ler a Bíblia na língua de seus próprios países, como China, Índia, Ilhas da Polinésia, diversas nações africanas e até na língua dos indígenas, andinos da América do Sul, Peru e Bolívia. A Bíblia sempre teve um aspecto de um livro? Não. No começo, as histórias bíblicas eram transmitidas apenas oralmente em geral no seio das próprias famílias hebreias. Depois, foi se tornando necessário que se escrevesse os textos para serem melhor conservados pelos descendentes, então mais numerosos. Como naquela época ainda não havia sido inventado o papel, os relatos foram escritos primeiro sobre papiro, um tipo de papel feito com os hastes dessa planta, abundante no Egito. O mais antigo texto do Novo Testamento que conhecemos foi escrito sobre papiro. Utilizaram também tabuletas de cerâmica ou argila e depois pergaminhos, peles de carneiro ou cabra, sob os quais os escribas copiavam os textos em colunas, uma após outra, de modo que os pergaminhos pudessem ser indo enrolados à medida que fossem lidos. Foi um desses rolos que Jesus leu na sinagoga de Nazaré. Quem são os rolos do Mar Vermelho, do Mar Morto? São documentos antigos do tempo do Novo Testamento que se conservavam por séculos na Palestina. Um pastor encontrou-os casualmente em 1947 em Qumran, numa caverna entre montes bem próximo do Mar Morto, escrito em hebraico e aramaico. Os rolos pertenciam a uma comunidade religiosa que vivia nas imediações mais ou menos no tempo de Jesus. Continham cópias de todos os livros do Antigo Testamento, com exceção do livro de Esté. As cópias provam que o texto hebreu tradicional, único de que se dispunha antes da descoberta dessa, era corrente do século I,
e mostram também que essa seita era bastante rigorosa em matéria de religião. Talvez mais do que os chefes dos judeus, que Jesus tanto atacou por sua exagerada obediência a certos pormenores da lei. Atualmente, os rolos estão em Jerusalém, no santuário do livro. Como se deve ler uma Bíblia? Antes de ler a Bíblia, é preciso ter em mente a época em que foi escrita, o panorama social em que vivemos, seus atores e personagens, e o lugar em que a ação se desenvolve. Ora, a Bíblia é uma biblioteca muito antiga que contém personagens bastante variadas, agindo em diferentes lugares e que, acima de tudo, reúne diversos gêneros literários em seus vários livros. Assim, ler um texto histórico não é como ler uma poesia ou uma carta. Por exemplo, ler a história de Moisés não é mesmo que ler uma carta de São Paulo ou um trecho de Cântico dos Cânticos. Por isso, devemos interpretar o texto bíblico que se lê de acordo com seu significado no passado e atualmente. Para compreender bem a Bíblia, não é preciso lê-la de uma só vez. Como se compõe de vários livros, pode-se escolher primeiro um cuja história seja mais atraente para o leitor. Porque a Bíblia fez e sempre faz tanto sucesso. Não se escreveu até hoje, de fato, outro livro que tivesse tanto sucesso e cujas vendas alcançassem as inúmeras atingidas pela Bíblia. Só para dar um exemplo, em 1980 foram vendidos 10 milhões de Bíblias em 275 diferentes idiomas. Como base em dados estatísticos impressionantes, podemos atualmente dizer que a Bíblia é o livro dos livros, através de sua história de 2000 anos, como se prestado a guiar povos, formar pessoas e inspirar comportamentos morais e sociais em todo esse nosso planeta. E até hoje, seu grande sucesso quer dizer simplesmente que ainda tem algo importante a dizer à nossa atualidade. Embora seus textos sejam tão antigos, a Bíblia realmente tem sempre uma mensagem nova, algo capaz de mudar as vidas, de dar esperança e de fazer deslumbrar um futuro melhor para todo ser humano. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia a todos.